mas Ele sabe de você. Não precisa tua lágrima, nem palavra pra entender o estado que a vida te deixou. Deus sabe de você. Você chegou aqui, nem sabe como Ele vê a face do abandono estampada em você, pensando até que Deus te abandonou. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a tua fé, porque Deus é fiel. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a tua fé. Deus é fiel. Deus sabe de você. Você chegou aqui, nem sabe como Ele vê a face do abandono estampada em você, pensando até que Deus te abandonou. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a tua fé, porque Deus é fiel. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a tua fé. Deus é fiel. Não basta conhecer suas promessas, profecias. Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus.
Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim. Uma excelente noite, povo amado e querido. Deus ilumine a sua vida poderosamente. Começamos agora
o culto da aliança com Deus. Esse culto online, onde você participa de onde você estiver, mas em especial na sua casa, pois a sua casa, ela é o altar de Deus. Nesse momento, começamos esse culto aqui para reverenciar a Deus e para nos aprofundar na sua palavra e também na sua vontade. A única coisa que eu vou lhe pedir, encarecidamente, é para que você esteja conosco no culto do início até o final. Porque esse culto vai abençoar a tua vida e vai falar forte ao teu coração. Participe do culto como se você estivesse numa congregação entre irmãos, participando, prestando muita atenção, até mesmo anotando, se você quiser, aquilo que é dito, aquilo que é ensinado. E no momento que nós ficarmos em pé para orarmos, eu vou pedir para você ficar em pé, você aí da sua casa fique. No momento de palavra, no momento de orientação, no momento da pregação, você senta, você presta atenção, caso você tenha a sua Bíblia, você abra para você conferir tudo aquilo que a gente está pregando para você. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você, com certeza, está no melhor lugar. Você está aí na sua casa, participando do culto onde é o altar do nosso Deus, a sua casa, tá certo? Oraremos pela sua vida, pela vida da sua família e, claro, eu não posso deixar de perguntar, você está comigo na campanha de oração na Queda das Muralhas? Agora há pouco, às 18 horas, nós oramos poderosamente, fortemente, para que as muralhas em todas as áreas da sua vida ela venha cair por terra e você venha contar um grande testemunho, que assim será. Amém? Esse culto da aliança com Deus será muito poderoso para a sua vida. Então abra o teu coração, abra o seu entendimento, abra a sua mente para poder receber a palavra de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai falar com você, com as pessoas que você ama, e vamos aproveitar nesse momento para honrar a Deus com a nossa oração e a nossa entrega. Amém? Minha gente, vamos lá? Vamos fazer a primeira oração? Então eu lhe peço, caso você ainda esteja sentado, fique em pé para que possamos colocar Deus em primeiro lugar, chamar Ele para direcionar esse culto e todas as mensagens dadas nesse culto serão para a sua edificação, para a sua exortação, para a transformação do teu interior. Tá certo? Vamos falar com Deus? Então, feche os seus olhos, é momento de oração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença em oração nessa noite. Há pessoas, meu Pai, que estão aqui pela primeira vez, participando de um culto conosco, e ela vai perceber, logo desde o início, que o nosso intuito e o nosso desejo é colocar o Senhor em primeiro lugar e no centro de tudo. Porque quando o Teu Espírito e o Teu poder toma posse do culto que é realizado, a Tua vontade é feita, a Tua palavra é pregada, e o entendimento daqueles que desejam esse entendimento é aberto. Então, meu Pai, que nessa noite haja transformação, que nessa noite haja a manifestação do Teu poder na vida daqueles que creem. Meu amigo, minha amiga, você pode ter vindo participar desse culto e nesse momento enfrentando uma luta tremenda, enfrentando um problema que você sabe que com a força do seu braço você não consegue mais vencer, você não consegue mais avançar, você não consegue mais mudar. Você precisa da ajuda de Deus, você precisa da força de Deus, você precisa do ânimo que Deus tem para lhe dar nessa noite. Então, recorra a Ele, fale para Ele: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua misericórdia. Você aproveita para chamar a Deus aí agora. Você aproveita para clamar a Deus, o único que pode ouvir
a tua oração e também respondê-la de pronto. Então que nessa noite haja, meu Pai, a manifestação da tua glória e poder na vida dessas pessoas. Que grandes testemunhos espirituais venham a acontecer logo após esse culto, meu Pai. Porque o Senhor está presente, nós chamamos o Senhor para dirigir esse culto, para direcionar esse culto, para honrar, meu Deus, a fé de cada uma dessas pessoas que estão manifestas e depositadas em Ti. Então eu lhe peço, toma a direção de tudo nas Tuas mãos. Meu amigo, minha amiga, você vai cantar essa canção, caso você saiba, para honrar a Deus, para chamar a Deus. Aproveite esses minutos iniciais do culto para conectar a sua mente a Deus, para elevar os seus pensamentos a Ele, porque Ele deseja mudar a sua vida. Se você não sabe, cante. Se você não sabe para onde seguir, para onde seguir, se você percebe e não quer este fim, levante a cabeça. Levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Cante assim, chame a Deus. Chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer mais fingir, levante a cabeça. Levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que tua vida logo mudará. Logo mudará. Ele cura as feridas. Ele cura as feridas. Te libertará. Te libertará. A verdade e a vida. A verdade e a vida. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. E não volta mais. Sua chance e sua vida. Sua chance e sua vida pode se acabar. Pode se acabar. Ele cura as feridas. Te libertará. Te libertará. Cante, chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se puder, levante as suas mãos ao céu. Se você não sabe para onde seguir, para onde seguir, se você percebe e não quer este fim, se você percebe e não quer este fim, levante a cabeça. Levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer mais fingir, levante a cabeça. Levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. E não volta mais. Sua chance e sua vida pode se acabar. Pode se acabar. Ele cura as feridas. Ele cura as feridas. Te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame
a Deus. E que nessa noite, meu Pai, nós possamos entender qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nossas vidas, Senhor. Essas pessoas que aqui conosco estão chamando e clamando a Ti, pedindo a Tua orientação e a Tua misericórdia, para que o Senhor fale com cada uma delas. Que nessa noite o Teu Espírito esteja presente para nos guiar a toda a verdade. É isso que pedimos e entregamos em Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém? Abra os seus olhos, povo querido e amado, que você receba paz logo nesse primeiro momento de entrega, de reverência a Deus, nessa primeira oração. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Antes de nós entrarmos na parte mais importante do nosso culto. Você que já participa do nosso culto, preste atenção, você que já participa dos nossos cultos há algum tempo, já está conosco nesse trabalho há algum tempo, seja mesmo 1 mês ou 2 meses, você lembra que às quartas-feiras nós realizávamos o culto dos filhos de Deus, sim? E a partir de hoje nós realizaremos o culto da aliança com Deus. Culto da aliança. É uma nova etapa que nós estamos realizando aqui no trabalho, no ministério, que nós temos aqui para poder ajudar as pessoas. E por que o nome mudou para culto da aliança com Deus? Porque hoje eu quero explicar, eu quero trazer à luz da palavra de Deus, que Deus sempre desejou fazer uma aliança com o ser humano. E a grande maioria, ou a sua grande maioria, deu as costas para Deus. Por que muitas pessoas têm sofrido diariamente com problemas espirituais, emocionais? E isso tem trazido para o lado de fora problemas financeiros, de saúde, problemas de relacionamento familiar, problemas de relacionamento conjugal. Isso tem trazido para várias as outras áreas. Tem pessoas que não desenvolvem no trabalho, tem pessoas que não desenvolvem na vida, porque o lado de dentro ainda está machucado, ainda está difícil, não está resolvido, não está totalmente transformado. Ou seja, a grande maioria dos seres humanos deram as costas para Deus, rejeitando e não querendo essa aliança. Mas eu quero mostrar para você hoje, à luz da palavra de Deus, que Deus sempre desejou ter uma aliança conosco. Sempre desejou. Desde o início, desde os primórdios, Deus sempre desejou fazer uma aliança e estabelecer a sua aliança conosco. E quem tem uma aliança com Deus, pensa comigo, o que são alianças? Alianças são acordos, casamentos, são contratos, trazendo para a luz dos exemplos dos dias de hoje. E quando uma parte não cumpre, existe consequências. Eu vou explicar mais sobre isso no momento da pregação, tá certo? Povo amado e querido, antes de você sentar, eu vou lhe pedir uma coisa muito simples, muito simples. Para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, para que nós possamos ajudar mais pessoas, como fazemos todos os dias, porque o nosso trabalho vai muito além dos cultos e das orações. Você sabia disso? Nós realizamos aqui culto 3 vezes na semana, quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 8 horas da noite e domingo às 9 horas da manhã. E todo dia eu estou aqui com vocês. Todo dia. Nós temos uma rotina com Deus. Uma rotina. De manhã às 6 da manhã temos o devocional e às 18 horas, como eu falei há pouco, nós estamos realizando uma campanha de oração na oração da noite. Uma campanha de oração para que você conte testemunho, para que o milagre venha acontecer na sua vida. E olha só, todo dia nós estamos juntos, correto? Mas muito além do que isso, eu me coloco à disposição para atender as pessoas. Então todo dia eu recebo mensagens de pessoas pedindo ajuda, desabafando, falando aquilo que está acontecendo, pedindo oração. Então o nosso trabalho é todo dia, é de segunda a segunda, é todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por isso que nós, por enquanto,
Ainda não realizamos mais cultos ainda, mas faremos isso. Em breve teremos isso. Mas eu quero que você me ajude a alcançar mais pessoas. Por quê? Porque mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, mais pessoas serão alcançadas pelo poder da cruz. Mais pessoas restauradas, mais famílias abençoadas, mais caminhos abençoados. E o que eu vou pedir para você? É simples. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem o botãozinho escrito inscrever-se. Você se inscreve, é gratuito, você não paga nada e o seu nome fica registrado aqui na nossa família de oração. Você faz parte dela agora. E eu vou pedir para você, sempre, entrou no vídeo, a primeira coisa que você faz é curtir, para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu vou pedir para você clicar aqui agora no botãozinho de compartilhar, copia o link desse culto e manda para o máximo de pessoas. O máximo. Muitas pessoas podem ser alcançadas através de um clique. Muitas. Você compartilhou? Você tem grupos de WhatsApp aí, não tem? Pastor, eu tenho. Então, 4 grupos você faz parte? Manda lá. Às vezes em um grupo tem 80 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas. Às vezes você manda para alguém também, amigo, parente, vizinho, conhecido, colega de trabalho. Ele vai ser tocado por Deus. Sabe por quê? Porque esse trabalho não tem fronteiras. Não existem fronteiras. Nós temos pessoas de diversas partes aqui do nosso Brasil. Inclusive, coloca aqui nos comentários de onde você é. Qual é a cidade que você mora? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Tá bom? Povo amado e querido, então compartilha com o máximo de pessoas. Enquanto você está sentando aí, pegando a sua Bíblia, para começarmos aqui o momento mais importante da palavra, eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas. E coloca aqui nos comentários, pastor, eu consegui mandar para 5, para 10, para 15, para 20, para 30, para 40 pessoas. Eu mandei em grupos de WhatsApp aqui que tem 100 pessoas, 150 pessoas. Agora o número de grupos, né, do WhatsApp tem muitas pessoas, muita gente. Então manda para o máximo de pessoas possível, por gentileza. Amém? Sentaram já? Pegaram a Bíblia em mãos? Nós vamos começar, preste atenção, nós vamos começar a mensagem de hoje lá no primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento mesmo, o livro de Gênesis, que significa o início. Para você ver que Deus, desde o início, desejava fazer uma aliança com o povo, com as pessoas. E claro, no início, para você entender no contexto histórico, no início Deus escolheu um povo da terra para ser seu. Por quê? Porque Deus criou o homem, eu vou explicar de maneira bem breve. Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, os primeiros seres humanos da terra, para que pudessem administrar a terra e também poder multiplicar. Mas só que Adão e Eva, como você já sabe, creio eu, eles pecaram e eles foram expulsos do jardim do Éden. E eles continuaram ali, a descendência da terra. Caim matou Abel, fugiu, se tornou um andarilho, enfim. As pessoas foram se perdendo. Depois de um certo tempo, Deus decidiu extinguir a raça humana, mas viu em Noé e a sua família o potencial, digamos assim, de recriar a raça humana dentro da terra. E assim o foi, mandou o dilúvio e Noé, com a sua família, continuou ali a descendência humana, mas só que os povos foram se separando naturalmente. Todos os descendentes de Noé, cada um foi dando luz a um povo. E naturalmente, cada um foi criando deuses para si. Então Deus escolheu um povo para habitar, que na época foi a sua aliança feita com Abraão, que deu origem ao povo hebreu. Abraão, para você ter ideia, ele morava em Ur dos Caldeus. Os caldeus, na realidade, era o povo da Babilônia na época. Só que Abraão, Deus escolheu Abraão pela sua integridade, pela sua fidelidade, principalmente a sua esposa, que era estéril. E Abraão, ali começou um legado do povo hebreu
por conta da aliança que Deus fizera com Abraão. Vamos ler a mensagem bíblica. Olha o que está escrito aqui, povo amado. Capítulo 17 de Gênesis, 17, capítulo 17 e versículo 7 também. Diz assim, ó: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, ou seja, para sempre, para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu vou ser o teu Deus, Deus falando para Abraão, e eu serei o Deus da tua descendência, ou seja, que deu origem ao povo hebreu. E aí diz assim: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Afirmando pela segunda vez. O que significa isso? Vamos entender primeiro. Por que culto da aliança com Deus? Deus escolheu Abraão para ser o pai da nação que seria o povo de Deus. Compreende? O povo de Deus, o povo hebreu, descendeu de Abraão e Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão por conta da sua integridade, assim como fizera, porque escolheu Noé pela sua integridade e fidelidade, escolheu Enoque, ou seja, Deus sempre olhou para aqueles que realmente eram sinceros. Se eu falar para você que esses homens não tinham defeitos, eram perfeitos? Não, não eram. Porque nós somos seres humanos falhos, mas esses homens eram íntegros, retos, tementes a Deus. Assim, no caso, também foi Jó. Homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem que honrava a Deus acima de tudo. O que eu quero que você entenda? Que Deus escolheu esse povo para fazer e estabelecer a sua aliança, e isso se estende até os dias de hoje para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Para você entender, a primeira aliança Deus fez com Abraão. Deus estabeleceu uma aliança com o povo quando saiu da terra do Egito por meio de Moisés e a tábua dos 10 mandamentos. Até então, para você entender, quando o povo hebreu estava escravizado no Egito, eles eram um povo, mas eles não tinham uma ordenação. Eles não tinham uma liderança, eles não tinham quem olhasse o que era certo e o que era errado, o que era lei e o que não era, o que era agradável a Deus e o que não era. Então a aliança, preste atenção, a aliança nos dias de hoje, nós fazemos aliança no nosso casamento. Por exemplo, eu fiz uma aliança, não a aliança apenas simbólica que nós usamos, por exemplo, nas mãos. Não, uma aliança verdadeira. A aliança verdadeira que eu fiz com a minha esposa há mais de 10 anos atrás, quando nos casamos. Quais foram as palavras proferidas no altar? Vamos amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Ou seja, os termos da aliança eram o seguinte: nós vamos nos amar mesmo nos dias bons quanto nos dias maus, mesmo nos dias de alegria quanto nos dias de tristeza. Minha esposa esteve comigo em todos os momentos de tristeza da minha vida, os mais difíceis, quando eu perdi tanto meu pai quanto a minha mãe. Até hoje, as pessoas que eu mais amava, que eu perdi hoje, as pessoas que eu perdi mais próximas até hoje foram meus pais. A pessoa que mais amo na minha vida, minha esposa, ela fez uma aliança comigo e eu com ela, de estarmos bem entre nós, mesmo em dias bons, mesmo em dias maus. Esses foram os termos da aliança. E entre nós, há vários termos na aliança. E ainda completamos até que a morte nos separe, ou seja, não existe divórcio, não existe conversa de divórcio, não existe margem para isso na nossa vida. Isso, meu casamento. Compreende? Agora, quando você faz aliança, um contrato, por exemplo, de venda, um contrato de que você vai fazer um contrato de trabalho, existem termos nesse contrato, existem cláusulas nesse contrato, é uma aliança que você está fazendo com alguém, seja mesmo você um prestador de serviço. Se você quebra esse contrato, essa aliança,
existe alguma multa, existe alguma consequência. É ou não é? Existe algum tipo de consequência. Então, a aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel, todas as vezes que a aliança foi quebrada, foi pelo povo, nunca por Deus, porque Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas de cuidar do seu povo, de honrar a fé do seu povo, uma vez que o seu povo confiasse nele. Entende? Então a aliança, a primeira aliança foi a aliança de Abraão, com Abraão, foi estendida ali quando o povo saiu do Egito, lá no Monte Sinai, onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, ou seja, então ali existiam 10 mandamentos, as 10 leis que seriam ali o projeto de Deus para aquilo que ele tinha para com o seu povo. E isso foi perpetuado, ou seja, existe até os dias de hoje. Mas só que tem um detalhe. As pessoas, por vezes, principalmente aquelas que são mais religiosas, elas ficam, por vezes, falando assim, mas tinha coisas que no Antigo Testamento, nós não cumprimos mais. Eu vou falar sobre isso daqui a alguns cultos. Eu vou desenvolver mais para você ficar bem entendido do assunto, mas existem leis de ordenanças que Paulo disse que não eram mais, que já foram revogadas, que não eram mais necessárias. Vou dar um exemplo. O povo no passado lá, em Levítico, diz que não comia carne de porco. Então são coisas que não mudam nada hoje na vida das pessoas. Existem coisas que continuam valendo. Tanto que as leis de um país, seja Brasil, Estados Unidos, toda a base de uma constituição de leis de um país foram baseadas nos 10 mandamentos. Porque de onde tiraram não matarás? De onde tiraram não roubarás? Entende? As leis foram baseadas nos 10 mandamentos. Mas as leis de ordenanças, a exemplo da carne de porco, por Paulo foram revogadas lá na frente. E isso eu quero explicar em um culto que a gente se aprofunde um pouco mais nesse assunto, compreende? Então, povo querido e amado, para continuarmos na mesma página da aliança, vamos agora lá para a carta de Hebreus. Olha só, lá para o finalzinho da Bíblia, no capítulo 8 da carta de Hebreus, onde o autor fala sobre uma coisa importantíssima. Eu digo o autor porque até hoje imagina-se que Paulo tenha escrevido pelo menos parte da carta aos Hebreus, porém, até os dias de hoje não se tem ao certo quem foi o autor da carta de Hebreus. E diz assim, capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída, com base em superiores promessas. Ou seja, povo amado e querido, Jesus, agora, ele é o mediador dessa aliança. Tanto que o subtítulo, se a sua Bíblia é Almeida Revista e Atualizada, o subtítulo é o mesmo que o meu, que está escrito assim, a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Ou seja, a antiga aliança foi estabelecida no passado e a nova aliança mediada e é superior à antiga, mediada por Cristo Jesus. O que significa isso? A antiga não é que ela está invalidada, mas veio uma nova aliança. Jesus veio e fez uma nova aliança. Por quê? Vou explicar. Uma das coisas. No passado, era natural que o pecador, quando alguém pecasse, ele tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, naturalmente, se alguém pecasse no passado, teria que morrer para pagar o seu pecado. E, naturalmente, o que faziam? Pegavam um cordeiro, que era o animal substituto daquele pecador,
E o cordeiro morria no lugar do pecador, para que fossem perdoados os pecados. E quem foi o Cordeiro de Deus enviado para que você tivesse vida, para que eu tivesse vida, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados? O Cordeiro de Deus foi Jesus Cristo. Por isso ali foi estabelecido uma nova aliança, ou seja, você, eu, todos nós pecadores, e quando cometemos pecado, temos o direito de sermos perdoados quando nos arrependemos. Muitas pessoas dizem assim, é muito comum hoje, no mundo de hoje, no mundo moderno, eu pequei, mas qualquer ser humano peca. Como se fosse uma coisa tranquila. Tá tudo certo, eu tô pecando, mas todo mundo peca. Eu errei, todo mundo erra. De fato, é verdade. Mas só que aquele que é remido, lavado pelos seus pecados, é aquele que se arrepende, confessa os seus pecados, se arrepende e não volta mais a cometê-los. É por isso que muitos lugares, preste atenção por gentileza, muitos lugares acabam negligenciando e não falando de pecado, e tem pessoas atrás hoje de palavras da Bíblia apenas das promessas. Minha gente, a Bíblia está aqui, em minhas mãos. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Todas elas se cumprem mediante princípios. Existem promessas aqui, inclusive, 2.500, pouco mais de 2.500, só voltada para a vida financeira, que muitas pessoas querem. Muitas pessoas querem prosperar, vencer, semear e colher. Normal, natural. Pois bem, mas entenda que as pessoas querem as promessas. Mas o que querem fazer para alcançar as promessas e também obedecer aquilo que está escrito? Porque a Bíblia não é só um livro de promessas, é um livro de manual de vida. Como devemos nos comportar, como devemos agir. Compreende? E muitas pessoas olham e falam assim, essa parte do pecado é melhor deixar para depois. Não. O pecado, o salário do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E você precisa ser limpo e remido dos seus pecados, para que você tenha uma aliança com Deus. Entenda, a aliança com Deus, deixa eu explicar uma coisa para você. A aliança com Deus, ela é muito além de 4 paredes de uma igreja. Por isso que se você ouvir, atente para aquilo que eu vou falar. Se você ouvir algum dia, algum pregador, um pastor, seja lá quem for, alguém que é de autoridade, falar assim, a nossa igreja tal, é a única que tem a pregação da salvação. É melhor você desconfiar, porque isso é uma heresia. Como assim, pastor? Isso é uma heresia. A igreja nenhuma, por exemplo, nós temos um ministério. O nosso ministério aqui chama-se Comunidade Cristã da Família. Mas você nunca vai ouvir da minha boca falar assim, a única que salva, a única que está certa, correta, pregando direito, é a Comunidade Cristã da Família. Nada disso. Sabe por quê? Porque hoje, para que nós pudéssemos operar como igreja, pregar para as pessoas, fazer o trabalho social, alcançar milhares de vidas, nós temos que ter uma igreja, nós temos que ter um ministério, nós precisamos ter tudo regularizado juridicamente, contabilmente, a contabilidade, enfim, a área contábil, tudo. Precisamos ter tudo exatamente dentro da lei. Mas só que o nome, a igreja, a placa, o lugar não vai salvar ninguém. Sabe por quê? Porque o que salva é quando a pessoa ela entende que precisa se arrepender dos seus pecados, se voltar para Jesus, porque é nele que há a salvação. Somente. Eu quero que você analise. A Bíblia fala, examinai-vos a vós mesmos. Então, se você examina a vós mesmo, a você mesmo, você também precisa examinar e pesar na balança aquilo que você ouve, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está colocando para dentro de si. Entende?
As pessoas hoje estão atrás de muitas coisas que apenas lhe beneficiam. Minha gente, o nosso Senhor Jesus, ele não é o garçom, que ele vem até nós nos servindo com um cardápio falando assim, o que você quer? Não, não é assim. Tanto que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, essa palavra não é atrativa para os ouvidos das pessoas nos dias de hoje que querem só bênçãos. Concordam comigo? Mas tem um detalhe. Quando você nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus, assume a sua fé e faz uma aliança com Deus, você se torna herdeiro das promessas. Eu estou falando que todas as promessas, elas começam a se cumprir num piscar de olhos e você fica rico, você, nossa, muda de vida. Hoje você dorme de um jeito, amanhã você já acorda de outro, totalmente diferente. Eu estou falando isso? É claro que não. Mas as promessas de Deus, as promessas são para aqueles que cumprem a sua vontade. As promessas de Deus, uma família abençoada, uma vida regalada, próspera. Compreende? Não tem problema nenhum falar de prosperidade na Bíblia, porque a Bíblia fala de prosperidade. Eu não consigo entender como uma pessoa na extrema miséria está glorificando o nome de Jesus. Entende? Ela pode ser íntegra, honesta, mas ela com certeza quer sair daquela situação. Ela não quer morrer daquele jeito. Compreende? Então, eu quero aqui, nesse momento, convidar você, primeiro, para se conscientizar. Pastor, eu não tenho uma aliança com Deus. Não tenho. Então eu quero convidar você a fazer essa aliança com Deus. Pastor, eu tenho uma aliança com Deus, graças a Deus, eu tenho. Mas eu quero renovar essa aliança. Existem casamentos, por exemplo, que quando fazem, vamos dar um exemplo aqui, 25 anos, a famosa bodas de prata. Vamos fazer bodas de prata. O que eles fazem aos 25 anos de casado? Eles vão lá e fazem uma renovação de votos, de matrimônio. Maravilhoso! Ali eles estão reafirmando o compromisso de um com o outro de se separarem apenas na morte. Fazem uma festa, celebram ali os 25 anos, lembram das lutas, dificuldades, o início do casamento, a trajetória, o que fizeram para estar ali aos 25 anos, fiéis um ao outro, olhando aos olhos, muitos com filhos ali, frutos desse amor, enfim. Minha gente, o que eu quero trazer aqui à sua consciência nesse momento é para que você ou faça uma aliança com Deus, caso ainda não tenha, ou você renove a sua aliança e fala, Senhor, eu quero ter uma vida mais próxima de Ti. Eu quero me fortalecer todos os dias. Eu quero que o Senhor me direcione todos os dias. Amém? Vamos falar com Deus? Se você está aí na sua casa, sentado com a sua Bíblia aberta, eu vou convidá-lo a ficar em pé e falarmos com Deus nesse momento. Amém? Feche os seus olhos, respire bem fundo, porque é o momento que nós vamos buscar a Deus. Feche os seus olhos. Antes mesmo de glorificarmos e louvarmos a Deus, eu gostaria muito que você, de maneira consciente, falasse com Deus tudo aquilo que está dentro de você. Ou até mesmo tudo aquilo que impede você, de chegar até Deus. Se é o pecado, se é a mentira, se é alguma coisa que está em oculto, que você precisa confessar a Deus e a quem de direito. Você precisa tirar o peso das suas costas, o fardo dos seus ombros. Se você precisa,
você terá esse tempo agora. Eu vou deixar você orar, você fazer a sua oração a Deus, para que nós possamos logo depois buscá-lo com toda a nossa fé. Fale com Deus aí agora. Contigo diante do altar, não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz deste meu coração teu altar, podes provar a minha fidelidade a ti, ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei, abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Fiz aliança contigo diante do altar,
O fogo não consome. Ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu altar. A minha fidelidade. Ainda que tu me peças. A minha vida. O meu maior tesouro. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim para o teu reino e não para o meu eu. Escolhi sonhar. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Do que a vida me deu, do que a vida. Digo sim para o teu reino e não para o meu eu. Escolhi sonhar. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. E temos a certeza, Senhor Jesus, que esses sonhos são os sonhos de ter um povo fiel e justo, um povo que se volta a Ti, que depende única e exclusivamente da Tua misericórdia e compaixão. Ó Espírito Santo, nesse momento, as pessoas que conosco estão buscando a Tua face de olhos fechados, são aqueles que fazem uma aliança verdadeira contigo. Meu amigo e minha amiga, busque a Deus aí agora. Fala, Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero fazer e firmar uma aliança contigo verdadeiramente. Eu quero também, meu Deus, pedir por essas pessoas que já fizeram uma aliança contigo e querem renovar essa aliança. Meu amigo, minha amiga, busque, fale para Deus, fale, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. A verdade é que sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não consigo avançar. Sem o Senhor eu não consigo honrar aquilo que eu preciso honrar. Então, meu Deus, que nessa noite haja salvação da alma dessas pessoas. Porque é o mais importante, a salvação da alma, a eternidade. Quando o Senhor diz na Tua palavra que fez uma aliança perpétua, foi para que as pessoas descendentes de Abraão, de Moisés, do Senhor Jesus, que hoje somos nós que professamos uma fé bem definida, tivéssemos vida nesse mundo, mas também que pudéssemos ter acesso à eternidade. Porque, meu Deus, quando a vida termina aqui, na realidade é só uma nova etapa começando, na eternidade contigo. Então, meu Pai, que nessa noite haja salvação da alma, que nessa noite haja transformação no ser dessas pessoas. Fale com Deus aí agora, meu amigo, minha amiga. Fale com Deus, faça a sua oração a Ele. Levante as suas mãos e o teu rosto e entregue o teu coração para Ele. Saiba que Ele está de braços abertos para poder receber você. Deus não é um Deus tirano, um Deus punitivo, um Deus que castiga, como muita gente acha que é. Pelo contrário, Deus é um Deus justo, mas Ele é Pai. Deus é um Deus justo, com a sua base do trono de justiça, mas Ele é misericordioso. Ele é um Pai amoroso que cuida dos seus, que olha pelos seus, que segundo a própria palavra dEle,
As misericórdias se renovam a cada manhã. Então que nessa noite, meu Pai, a tua misericórdia seja renovada sobre aqueles que são sinceros e verdadeiros diante de ti, aqueles que querem ser preenchidos com o teu Santo Espírito, aqueles que desejam receber a tua santa presença, ó Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, louvado seja o teu santo nome, digno de glória, de adoração, de honra, de louvor, de magnitude. És o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é a base da nossa vida, meu Deus. É o fundamento de tudo, meu Pai, é o início e o fim, o alfa e o ômega. E por isso nós nos entregamos a Ti. Meu amigo, minha amiga, entrega a sua vida para o Senhor Jesus aqui agora e fala: Senhor, toma conta da minha vida. Seja o meu Senhor, seja a minha direção, seja o meu caminho, seja o meu guia. Fale para Ele, honre a Ele nesse momento. É sobre Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga. É sobre o Senhor Jesus. E Ele quer ser glorificado por cada um de nós. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. E se você crê nesse nome que tem poder, diga aqui: assim seja. E graças a Deus. Abre os seus olhos, respire bem fundo. Você está abençoado. Amém? A última oração, daqui a pouquinho, nós vamos realizar. Eu quero orar por você, para que Deus te fortaleça, mas também orar pelos seus, pela sua família. Tá certo? Para que eles estejam no mesmo caminho, direcionados, assim como você também está. Povo amado e querido, eu gostaria, rapidamente, de falar nessa linha de pensamento do culto da aliança com Deus, uma aliança que foi estabelecida lá no passado e ainda continua perpétua. Olha o que está escrito aqui no livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, como também o 5º livro da Bíblia. Diz assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Agora eu convido você a ler todas essas bênçãos até o versículo 14 do capítulo 28 de Deuteronômio. Se você olhar, as bênçãos são as bênçãos decorrentes da obediência. Aqueles que fazem uma aliança com Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Aqueles que escolhem fazer uma aliança com Deus. Aqueles que determinam fazer uma aliança com Deus. Eles não têm dificuldade em falar: Senhor, o que queres que eu te faça? E Deus quer que você se torne fiel a Ele. A fidelidade é uma marca. Por exemplo, quando falamos de dízimos e ofertas, que aqui é relacionado em Deuteronômio 28, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, muitas pessoas confundem dízimos e ofertas com dinheiro apenas, como algo financeiro e monetário. Mas entenda, o dízimo é o reconhecimento que nós temos para com Deus. Eu sou dizimista há mais de 20 anos, reconhecendo Deus como o primeiro na minha vida. Passou nas minhas mãos valor meu, seja o lucro de alguma coisa, seja o meu salário, seja o meu prolabore, seja algo que veio às minhas mãos que é meu, eu separo 10% e apresento a Deus. E o dízimo, pessoal, se você, preste atenção no que eu vou lhe dizer, se você descobrir o poder que existe da fidelidade, você vai ver e perceber na sua vida, vai falar assim: eu deveria ter sido dizimista antes. Porque não são apenas as bênçãos decorrentes da obediência que são enormes, mas você está debaixo de uma promessa profética. Você começa a andar debaixo de uma promessa profética.
Deus começa a multiplicar aquilo que você tem. Principalmente você que diz assim, pastor, na minha mão não sobra nada. Vai começar a sobrar. Pastor, a minha geladeira está vazia. Ela vai começar a encher. Porque nós sempre vamos bater nessa tecla do Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vou repetir. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É isso que vamos falar para o restante de 2025, para que nada esteja quebrado, nada esteja faltando, nada esteja fora do lugar na tua vida. Aqui tem o livro dos dizimistas em minhas mãos. Todos os dias eu apresento a Deus a vida daqueles que são colunas dessa obra. E eu vou explicar em menos de um minuto. Preste atenção. Para que o dízimo e a oferta é colocada na igreja? Para que, primeiro, a obra de Deus se perpetue nessa terra. Nós usamos, por exemplo, programas para transmitir os cultos. Nós usamos vários equipamentos para poder transmitir os cultos, para poder alcançar as pessoas. Nós fazemos anúncios na internet que são pagos para alcançar as pessoas. Nós tiramos parte dessa renda para poder amparar órfãos e viúvas e fazer um trabalho social. Que é para isso, amparar aqueles que mais precisam. Entende? Ou seja, nós temos custos com a contabilidade, com a parte jurídica, com o CNPJ da igreja, a Comunidade Cristã da Família. Então, meu amigo, minha amiga, a sua oferta e o seu dízimo é para que a obra de Deus cresça. Se você pensar, poxa pastor, Deus precisa de dinheiro? De fato, não precisa. Deus não precisa, mas a obra dele nesse mundo sim. Não se faz nada sem recurso, compreende? Mas só que tem um detalhe, quem se torna dizimista, o primeiro beneficiado é o dizimista, não é a igreja, é o dizimista, porque você está debaixo de uma promessa profética. Você começa a semear. Amém? Pastor, eu quero semear e ser um ganhador de almas. Como fazer? Seja dizimista. Oferte, honre a Deus, separe o melhor. Separe o melhor que você tem aí agora para ofertar. Vamos honrar a Deus. Amém? Vamos honrar a Deus nesse momento. Eu vou colocar as contas da igreja, vamos cantar uma música e eu já volto aqui fazendo a oração para abençoar os dizimistas, os ofertantes e todas as famílias. Vamos lá. Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui pra te libertar desse sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja
seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Canta com alegria, minha gente. Uou, Deus te trouxe aqui para te libertar desse sofrimento. Oh, É Ele o autor da fé, do princípio ao fim. Canta aí. do princípio ao fim, Em todos. de todos os seus momentos. Canta, gente, assim. E ainda se vier. E ainda se vier noites traiçoeiras. noites traiçoeiras, E se a cruz pesada for, e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até pode até fazer você chorar, fazer você chorar, mas Deus te quer, mas Deus te quer. sorrindo. E ainda se vier, cante, cante. E ainda se noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará. O mundo pode até O mundo pode até fazer você chorar, fazer você chorar, mas Deus te quer. mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer. sorrindo. Povo amado e querido, vamos orar aqui para que Deus abençoe todos os dizimistas, ofertantes. Inclusive, eu vou pedir para você, vai aparecer aqui o nosso WhatsApp, nos envie o comprovante. Nós imprimimos o comprovante, colocamos dentro desse livro aqui, o seu nome já está no comprovante, e vamos orar todos os dias pela tua vida, para que Deus multiplique, para que Deus abençoe poderosamente. Amém? Pastor, eu quero me tornar um dizimista, mas eu tenho sido uma pessoa que tem recebido muito pouco. Entenda, Deus, Ele vai te abençoar. Sede fiel no pouco, Deus te colocará sobre muito. Se passa R$100 nas suas mãos, eu sei que é pouco, mas você separa 10, ou seja, 10% de 100, R$10. E você honra a Deus, não é pelo valor, mas sim pelo reconhecimento que você está tendo para com Deus. Amém? Então vamos orar, vamos fazer a última oração, lembrando que amanhã, 6 horas da manhã, estarei com todos vocês no nosso devocional e às 18 horas, clamando poderosamente na nossa campanha de oração, que será muito forte, eu tenho certeza. Amém? Muitos testemunhos virão para a glória de Deus. Estenda a mão para cá, por favor, levante as suas mãos também, que eu quero orar também para abençoar a tua casa. Senhor, que nada falte para os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm honrado a Ti, têm tirado até mesmo do seu particular para poder Te honrar, para poder honrar a Tua obra, para que nada venha faltar e nós venhamos continuar a ajudar mais e mais pessoas. Meu Deus, eu também peço que o Senhor venha abençoar as famílias, transformar as casas, os lares, todas as pessoas que colocam nos comentários os seus pedidos de oração, que nenhum deixe de ser atendido, Senhor. Que nada falte para o Teu povo e que o Senhor venha multiplicar cada dia mais. Eu tenho certeza que esse lar se torna um altar do Senhor, um altar de Deus. E eu tenho certeza que o Teu Espírito guia os nossos passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Povo amado e querido, foi um enorme prazer ter você aqui. E se você estava pela primeira vez, eu convido você a estar conosco nos próximos cultos. Sempre, quarta e sexta às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, sempre, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.